Meu nome é Diogo Santana, graduado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e estamos aqui dando continuidade a uma série de reflexões sobre o significado de ser protestante, né, em suas origens. Então, estamos comentando os 5 solas que determinam a identidade protestante em suas origens, né, do protestante reformado. Né? Há, hoje em dia, muitas formas de protestantismo, mas estamos aqui nos detendo as características do protestante reformado, né? Do protestante da reforma. Já falamos um pouco sobre o sola fides, falamos sobre o sola scriptura, falamos sobre o sola gratia, e hoje estaremos comentando um pouquinho sobre o soli deo gloria. Somente glória a Deus. Os 3 primeiros solas foram propostos pela reforma luterana, né? Uma proposta estritamente luterana. Diferente dos outros 2 solas, né, que é o Soli Deo Gloria e o Sola Christus, são propostos pela reforma calvinista, e que posteriormente esses 5 solas irão se unir, né, formando os tradicionais solas protestantes. Mas o que significa afirmar que somente a Deus glória? Nós estamos falando o tempo todo, né, sobre a oposição de uma religiosidade meritória contra uma religião, uma fé não meritória, né? Uma fé, uma interpretação da Escritura, a graça e a glória num âmbito não meritório. Nós não merecemos. O que nós temos é favor diante de Deus. Quando nós pensamos nessa diferença dentro do âmbito do Soli Deo Gloria, nós entendemos que não há nenhum mérito humano para a nossa salvação. E se não há nenhum mérito humano para a nossa salvação, não há motivos para oferecer glória, para oferecer honra, para oferecer favor a qualquer homem que seja em relação a isto. Olha, fulano de tal é muito santo. Eu vejo a dedicação de ciclano e ele realmente é uma pessoa que busca Deus, que se compromete com Deus. Ora, se todo o nosso empenho em direção a Deus é dado pelo próprio Deus, não é? É dado por graça, então não há nenhum mérito humano em relação a isso. Não há mérito em nenhuma autoridade, não há mérito que determine a autoridade sagrada no mundo em relação a isto. É por isso que um dos pilares da reforma protestante é a ideia de que todos nós, todos os crentes, enquanto crentes, possuem um contato direto com Deus. Não é? Essa ideia de que existe um indivíduo especial que tem uma proximidade com Deus melhor ou maior que os outros, e que por isso, ou que isto, lhe dá o direito de ocupar um cargo ou determinar um nível de hierarquia entre ele e os outros indivíduos, isso não existe no protestantismo reformado. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e tudo nos é dado de graça ou pela graça
por meio da fé em Cristo e por Deus. Por conta disso, a reforma vai abolir, ou vai criticar, ou vai rechaçar uma determinada forma de hierarquização dentro do âmbito eclesiástico. Né? A ideia de uma hierarquia espiritual, ela é rechaçada pelos reformadores. É claro que é possível fazer uma diferença entre uma hierarquia espiritual para uma hierarquia administrativa, mas uma coisa é completamente diferente da outra. E nesse sentido, nós não podemos igualar, não podemos determinar uma hierarquia espiritual para as pessoas, né? Porque elas são todas igualmente pecadoras, e de que todo o favor é dado unicamente por Deus. O nome dessa perspectiva é justamente o monergismo, que vai se contrapor àquilo que nós comentamos no outro vídeo, vai se contrapor ao sinergismo. Sinergismo é a convicção de que existe um empenho em comum entre o homem e Deus. E, nesse sentido, existe, ou pode ser legitimado, uma hierarquia espiritual. Certo? Mas os primeiros reformadores vão criticar duramente isso. Na ideia de que se há uma hierarquia espiritual, claro, mas essa hierarquia é simplesmente Deus e abaixo dele todos nós. Isso, claro, a partir de uma convicção monergista, certo? O sinergista vai ter uma outra visão a esse respeito. Mas quando o Calvino, e posteriormente, quando essa concepção se integra aos 5 solas, de que afirmam de que somente a glória deve ser dada a Deus, o que ele está afirmando é de que Deus não tem pessoas especiais. Deus não há pessoas especiais dentro da igreja de Deus. Não há. O que há é uma pluralidade de dons e talentos. E cabe a cada um cuidar e trabalhar o seu dom, o seu talento, ou aperfeiçoar o talento pela qual ele foi chamado, não é? Responder à sua vocação dentro da Igreja de Deus, dentro do corpo de Cristo, não é? Exercer a sua função específica dentro do corpo de Cristo. Mas isto não implica isso não implica de que exista pessoas queridinhas de Deus, né? Na verdade, olhando para a Bíblia, né? As pessoas que nós poderíamos chamar de queridinhos de Deus foram os que mais sofreram, né? E que não foram queridinhas por isso. Mas quando nós enfatizamos isso, de que somente glória a Deus, nós queremos determinar de que não há para Deus queridinhos. E que por conta disso, não há pessoas especiais, sabe? Aquelas pessoas que você olha e fala, poxa, queria ser santo como aquela pessoa é santa. Pense que quando você encontra com alguém que você julgue superior a você, entenda de que por ela mesma ela não há nada de superior, né? De que tudo que há nela é dado por Deus e que Deus dá gratuitamente a todos os seus filhos que o pedem. Então,
enfatizar a glória de Deus, enfatizar a glória de Deus é compreender de que tudo que há em mim é para a glória dele. De que eu não posso me ensoberbecer por nada, por nenhum favor que eu tenha de Deus. E que eu não posso me colocar numa posição de superioridade a ninguém. Pelo contrário, sempre numa posição de serviço. Somente glória a Deus implica compreender de que o único que merece toda a glória é Ele. O que implica numa posição de humildade constante, não só diante de Deus, mas diante dos meus irmãos. Foi isso que esse é um sola calvinista, né? Foi isso que o Calvino entendeu e levou como um princípio básico da reforma, né? De que todos nós, crentes em Jesus, somos servidores, somos filhos, co-herdeiros de Deus e também servos uns dos outros, né? Servos uns dos outros. Essa é a postura que vai identificar a nossa quarta sola, né? A sola da, digamos assim, da humildade. Que Deus abençoe vocês, que este vídeo tenha sido proveitoso e que agora nós estaremos comentando futuramente a nossa última sola e também estritamente fundamental, né, em todo esse contexto, que é o sola Christus. Um grande abraço.